Senhor presidente, caros colegas, eu vou começar exibindo um vídeo de hoje de manhã. Está sem áudio. Por favor, só parar o tempo. Aqui, resolvam. De lixo. Vai. Pode soltar, Matheus. Dá play que eles arrumaram lá. Dá o play só. Não, é só dar o play. Pessoal, hoje é dia 8 de maio de 2024. Estou aqui na estação de transbordo da Codeca. Dá uma olhada na quantidade de lixo ao ar livre aqui. Só desta noite, ó. Olha quanto lixo tem aqui. Tudo ao ar livre. Sem falar... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Te garanto que o pavilhão aqui deve estar lotado também. É uma montoeira de lixo, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá dentro, ó. Uma montoeira de lixo. Que não deve estar funcionando os caminhões de transbordo. Olha aqui, ó. Olha quanto tá tudo ao ar livre. E se chove, se dá um vento, faz o quê? Dia 8 de maio de 2024. Pessoal, hoje é dia 8 de maio. Pode só passar algumas fotos ali só para mostrar. Vamos passando. Bom, pessoal, eu sei que hoje é um dia que nós estamos cheios de problema, mas eu estou muito preocupado com essa situação. Porque lixo ao ar livre é um risco ambiental absurdo, não é o lugar apropriado para estar como depósito de lixo. Vai chover amanhã em Caxias do Sul. Vai descer churume, vai contaminar o solo, sem falar o risco de pegar fogo, né? E eu me lembro aqui, eu fui puxar nos autos aqui, nos anais dessa Câmara. Há anos atrás, o próprio prefeito Adiló fez um pronunciamento aqui na Câmara denunciando o descalabro e o risco de desastre ambiental na coleta de lixo na estação de transbordo, que a Codeca vivia uma situação de caos, colocando em risco a saúde pública e abrindo a possibilidade de um desastre ambiental em caso de chuva. Palavras do prefeito Adiló, quando era vereador dessa casa. E ele fez uma denúncia com fotos, visitas, tudo mais. A licença ambiental, ali ó, o cardzinho, ó, ele denunciou exatamente estava acontecendo esse mesmo fato há anos atrás na Codeca e foi denunciado. A estação de transbordo, ela tem que ser coberta como é lá, tem que ter um piso especial. O caminhão só descarrega, empurra para dentro das carretas e leva embora. Não pode ter lixo espalhado fora do pavilhão. É risco ambiental. A SEMA tem que fiscalizar isso. E hoje de manhã fiz questão de ir lá filmar, falar a data, a hora, tudo, porque para não acharem que é fake news. Para ficar bem claro a situação que está ocorrendo lá. E isso me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Me falaram que tem 5 caminhões parados que fazem o transbordo. 5. Não tem caminhão para fazer transbordo. E não dá para deixar o lixo a céu aberto, ao ar livre, porque se chover, vai descer o churume tudo no meio ambiente, gerando multas pesadas para o governo municipal e para quem está administrando a Codeca. Então eu não sei se tem que ir lá fiscalizar, o que tem que ser feito, mas a situação que está gravíssima. Até vi nos anais aqui da casa que a vereadora Gladys, à época, que estava acontecendo o mesmo caso. Eu acho que o vereador também, Renato, estiveram lá anos atrás, quando foi feita a denúncia também sobre esse fato.
Então eu peço ao poder público municipal que tome providências urgentes. E a legislação é muito clara quanto a esse fato aí. E não é pouco lixo, vocês viram nas fotos. É muito lixo. Não é 2, 3 saquinhos. E se acontecer de acumular mais 1 ou 2 dias ali, vai ser o caos. Isso aí é uma noite, ó. Tu imagina se ficar 3, 4 dias, 5, 6 dias aí. Vai ser um desastre. E vai chover a partir de hoje ou amanhã. E a chuva vai descer, toda o churume vai descer para a bacia. Tá? Vocês olhem ali, ó, tá tudo molhado. Vocês podem ver ali ao redor, já tá tudo molhado, escorrendo resíduos. Já está acontecendo. Se chover, vai agravar. Isso aqui é um dano ambiental gigante. Então eu peço que as autoridades municipais tomem providências o quanto antes. Só parte, vereadores aqui. Não, é importante o seu destaque aí, vereador Scalco. Eu não sei, inclusive, se não configura crime ambiental aí, né? Tem que ver se não pode gerar alguma coisa em termos de crime ambiental. A ideia é que se resolva o quanto antes, porque, como o senhor alertou, com uma chuva aí, aliás, temporal, o que vai acontecer aí, é de novo uma tragédia anunciada. Não sei se isso não é crime ambiental, mas é importante que venha se configurar, né? Sua parte, vereadora Gladys. Eu realmente confesso que não sabia que estava nessa situação, né? Na época da denúncia que o seu Adiló fez aqui na Câmara, eu estava aqui, acompanhei também, a gente ficou impressionado, mas eu tenho a impressão que agora está pior do que aquela vez. Então eu acho que a gente teria que realmente pedir uma explicação, o que está acontecendo, né? E quais as providências que vão ser tomadas de imediato. Não dá para ficar desse jeito. É incrível, né? Uma hora a gente tá de um lado do balcão, né? E na outra hora a gente tá no outro lado. Então eu acho que para eles justificar vai ser mais fácil, para tomar uma providência, mais fácil ainda, porque já sabiam do que foi feito anteriormente. Então eu acho muito importante que o senhor traz aqui hoje para a gente ver, mesmo nós estando num momento de luto no nosso Rio Grande do Sul, mas nós não podemos deixar que coisas piores aconteçam. Nós precisamos cuidar do feijão com arroz. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Gladys. Sua parte, vereador Dembrosio. Olha, eu acho até uma situação que a Codeca deverá resolver hoje essa situação. Acho até oportunista a sua parte, porque vamos compreender que a Rota do Sol esteve com problema de tráfego, né? E difícil, o lixo passa por ali. Nós estamos sim com carretas e mecânicas, peças são mais difíceis de chegar até a cidade, as peças. Agora a Codeca nos dá uma resposta de que até amanhã já está resolvido. Até amanhã já está resolvido. Agora, aumentou os resíduos, o senhor deve concordar comigo, né? Que aumentou muito a quantidade de resíduos, porque se formos analisar quanto a mais nós tivemos de lixo nos últimos dias. E então as carretas já estão sendo consertadas, as peças demoraram na mecânica e nós tivemos a Rota do Sol, que foi um problema aí devido à questão do conserto da adutora. Mas será resolvido, segundo a diretora, em poucas horas. Não, e com certeza tem que ser resolvido, só que os problemas na época que o Adiló denunciou eram menores, eu acho, que esse agora. E outra coisa, a Rota do Sol, sábado, já estava liberada. Então, estava liberado. Então, assim, ó, se tem lixo, assim, ó, a situação aqui não tem desculpa. Isso aqui é passível, praticamente é um dano ambiental irreversível se chover. Então, tem que ser o quanto antes resolvido e tem que ter um plano B. Não justifica ter lixo. O volume de lixo é normal de Caxias. Então, isso aí não dá. Eu quero pegar agora, faltando um minuto, bem rapidinho, eu quero trazer um outro assunto aqui que importante. Eu quero saber onde é que está a FUNAI e o governo que sempre falou de defender os povos originários. Nós estamos com um problema com os índios ali em Forqueta, que desabou, que teve negócio. Eles estão morando
de uma forma com lonas entrando água de forma assim, ó, que não é subhumana. Vamos botar assim, subhumana. A FUNAI não aparece, é análogo a, sei lá, nem vou falar para não ter problema. Mas assim, estão abandonados, a FUNAI não fala nada, o discurso federal é lindo, né? Povos originários, vamos ajudar, vamos fazer, porque vamos proteger, nada. Vão ali em Forqueta, vão ali ver como é que estão morando, vai olhar a lona entrando água, vai olhar o que está acontecendo, tão pior que animais. O discurso federal é lindo do governo, para tirar foto, para fazer povos originais. Agora vai lá e resolva a situação, então. Só discurso não adianta. Muito obrigado.